Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Vamos fazer um panetone de liquidificador? Vou falar para vocês a quantia que vai de cada ingrediente para a gente fazer esse panetone de liquidificador. Eu tenho aqui 3 ovos, 15 colheres de açúcar rasa, mas bem rasinha mesmo. Aqui eu tenho mais de 200 ml de leite morno, não é quente nem frio, é bem morninho. De farinha de trigo eu tenho, não chegou bem 1 quilo, eu separei aqui nesse prato, não chegou bem 1 quilo de farinha de trigo. Aí aqui eu tenho umas 3 pitadinhas de sal, ou no caso assim umas 3 colherinhas bem rasinhas de sal também. Para quem usa medir com a colher, eu gosto mais de medir assim colocando pitadas. Aqui eu tenho um sachê de fermento, esse fermento que a gente usa para pão. E aqui eu tenho frutas cristalizadas em cubinho. Aqui foi um pacotinho todo, eu tenho um pacotinho todo. Ele dá 170 gramas. E aqui tá o liquidificador onde eu vou bater. Então, eu vou colocar todos esses ingredientes aqui no liquidificador e bater bem, por mais ou menos uns 2 minutos. E eu vou começar colocando aqui então os ingredientes. Os ovos, o sal, o fermento, o açúcar e o leitinho morno. Aí agora eu vou bater esses ingredientes líquidos por uns 2 minutinhos mesmo, só para misturar. E eu vou virar aqui os ingredientes líquidos nessa bacinha e vou começar a colocar a farinha. E mexer. Aí eu vou colocando aqui de pouquinho assim. Coloco um pouco, daí eu vou misturando e assim eu vou indo. E eu vou usar essa peneirinha aqui para mim passar a farinha, porque fica mais fácil para misturar. Então, pessoal, já bati a massa e eu tenho aqui, ó, a essência de panetone. Eu vou colocar meia colher de essência de panetone ali nessa massa para dar aquele saborzinho do panetone. Não vou colocar muito, só essa quantia mesmo. Agora eu vou dar uma misturadinha e logo já coloco as passas. Já tá aquele cheirinho de panetone. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica a massa. Então, fica assim, ó, nesse ponto assim a massa, ó, bem grudentinha assim.
Agora eu vou colocar as passas de uva, quero dizer, as frutas cristalizadas. E agora eu vou misturar e eu venho colocando na forma. Então, pessoal, eu achei que tinha ficado pouca fruta cristalizada aqui nessa massa. Aí eu coloquei mais metade de um outro pacote. E foi essa aqui que eu usei, ó. Fruta cristalizada em cubos, tem 150 gramas. Eu tinha falado anteriormente que era 170, mas é 150. Agora eu vou misturar ela aqui para depois colocar na forma. Eu untei aqui 3 formas, mas 2 elas são de um tamanho e essa aqui ela é um pouquinho maior. Aí eu vou colocar em 2 e vou ver se vai sobrar para a terceira forma. Então coloquei aqui a minha massa e eu fui dando uma ajeitadinha assim com a ponta dos dedos, molhei assim a ponta dos dedos na água e fui ajeitando para ela ficar mais parelhinha. Dá também para fazer com uma colher, mas eu achei melhor fazer assim com a ponta dos dedos. E agora eu vou colocar mais um pouquinho aqui dessas frutas cristalizadas aqui em cima, para ela ficar bem recheadinha. Aí eu vou colocando assim, porque depois ela cresce e ela vai para dentro da massa, essa fruta cristalizada. Meu marido foi comprar aqui no mercado perto de casa e não achou. Aí eu vou colocar mais um pouquinho aqui de fruta cristalizada. É bem gostosa essa fruta cristalizada, eu provei, ela é bem docinha e ela tá bem nova. Aí eu vou colocar mais um pouquinho ali e vou levar ela no forno para crescer por mais ou menos uma meia hora. E no forno morninho, e aí depois eu coloco ela para assar. O tempo de forno previsto é mais ou menos uns 50 minutos. Ó, pessoal, os panetone ficaram assim, ó, cresceu bastante. Cresceu tanto que chegou a rachar. Aí aqui tem 2 e o outro tá aqui. Agora eu só vou esperar ele dar uma esfriadinha para mim poder desenformar e cortar para ver como é que ele ficou. Ó, pessoal, vou desenformar aqui um para ver como é que fica. Ele sai bem facilzinho da forma. Essa forma daqui. E agora eu vou cortar ele para ver como é que ficou no meio. Eu liguei o dourador porque em cima ele tava um pouquinho branco. E aí ele escureceu um pouquinho, mas não queimou. Ele tá bem quente, mas eu vou cortar aqui assim mesmo para ver como é que ficou. Ó, fica bem fofinha a massa, bem fofinha. E dentro ficou assim. E essa foi a receitinha de hoje, pessoal. Deu super certo e fica muito gostoso. Curte aí, pessoal, comenta e compartilha. Nos vemos no próximo vídeo, então. Tchau, tchau!